Mas Walter Franklin, embora tenha conservado o nome do Gomes Porto, dividiu a rua. E então, lá no alto do morro até a Praça São Sebastião, ela permaneceu Gomes Porto. E da Praça São Sebastião à Rua Marechal Deodoro, ficou uma pequena rua que leva o nome de Rua da Bandeira. Em 1955, a Rua Gomes Porto novamente foi dividida pela Lei nº 183, do dia 17 de novembro de 1955. Essa lei diz que a Rua Gomes Porto, entre a travessia da Central até o final, lá no alto do morro, passa a ser Rua Maestro Costa Barros. O nome completo do maestro era Generoso da Costa Barros. E ele foi um dos fundadores da nossa banda 1º de Maio. Os ensaios, na falta da sede, eram feitos na sala da casa do Generoso da Costa Barros, o maestro Zico. A casa ficava na esquina da Rua Visconde de Entre Rios, com a hoje Rua Maestro Costa Barros. Era onde hoje fica o edifício Rio Negro. Nascido em Paraíba do Sul e bem novinho, já tinha um conjunto musical. Ele casou-se com Dona Ernestina Joaquina da Conceição, a nossa Dona Ninita. Casou-se com ela lá em Santo Antônio da Encruzilhada, no dia 9 de fevereiro de 1884. Depois, o maestro Zico veio para Entre Rios para trabalhar no 3º depósito. E aqui, além de reger a banda 1º de Maio, montou a Jazz Band 1º de Maio, que era composta de alguns amigos do próprio Grêmio. O maestro gostava tanto da banda que mandou pintar liras nas janelas de sua casa. O primeiro AVC, o derrame que o maestro Zico teve, foi em plena regência da banda, lá na Praça da Autonomia. Quando ele estava regendo, de repente, o braço direito caiu e ele não conseguiu mais continuar segurando a batuta. O maestro Zico também era um bom pintor e foi uma das pessoas que ajudou na construção do Hospital Nossa Senhora da Conceição, ajudando a pintar o prédio do hospital. Agora, já terminando o nosso programa Revendo a História, nós temos que contar a nossa historinha. Vocês se lembram que no princípio do programa, nós falamos que havia uma rua chamada Coronel Benedito Valadares. É onde hoje existe a Rua Padre Conrado, depois é Praça Tenente Teclo Maia, depois é Praça São Sebastião e mais à frente Rua Prefeito Walter Franklin, terminando no Calçadão. Este Benedito Valadares não é o mesmo Benedito Valadares Ribeiro que deu origem à frase "Mas será o Benedito?". E por falar neste outro, nós vamos contar a nossa historinha que vai explicar a origem da frase. Será o Benedito? É o seguinte, o governador de Minas Gerais era Olegário Maciel e ele faleceu no dia 5 de setembro de 1933. No lugar dele entrou o vice, Pedro Marques de Almeida. Mas este vice renunciou ao cargo para ser prefeito de Juiz de Fora. Então, o estado de Minas Gerais ficou sem governador. E quem assumiu o cargo interinamente foi Gustavo Capanema. Durante a Revolução de 1930, havia um Benedito Valadares, que era editor de um jornal da cidade dele, Pará de Minas. E ele chegou até a ser prefeito lá. Depois, ele se tornou deputado federal. A estas alturas, o presidente Getúlio Vargas precisava escolher um governador de fato para o estado de Minas. E havia muitos nomes na disputa. Foram 97 dias de crise política que ficou conhecida como o Caso Mineiro. E Vargas estava em dúvida com diversos nomes. Uns apostavam em um nome, outros apostavam em outro nome. Vargas precisava se decidir. E então resolveu de uma maneira que surpreendeu a todos.
No dia 12 de dezembro de 1933, foi anunciado que o escolhido seria o quase desconhecido Benedito Valadares. O presidente Vargas, naquela época, disse o seguinte: por que escolhi o senhor Benedito Valadares? Porque todos tinham candidato e queriam apenas que eu adotasse as preferências alheias. Só eu não podia ter candidato e pensei que deveria tê-lo. Escolhi esse rapaz tranquilo e modesto, que me procurou antes, sem nunca pensar que seu nome pudesse ser apontado como interventor. E todos começaram a se perguntar e duvidando diziam: mas será o Benedito? Esta é a origem desta frase, que usamos sempre quando duvidamos de alguma questão. Mas será o Benedito? Benedito Valadares ainda permaneceu 12 anos no cargo, e é por causa dele que existe uma cidade em Minas Gerais chamada de Governador Valadares. O programa de hoje foi todo feito com muito vento, vocês devem ter notado. E havia momentos em que o vento era tanto que uns diziam para os outros: mas será o Benedito? E assim nós terminamos hoje o episódio de Revendo a História, falando mais sobre as ruas do nosso município. Vocês gostaram do programa? Tem algum reparo a fazer? Escrevam para este e-mail que está aqui na sua tela. Ou então, encontre com a gente no Facebook, em Sinara Revendo. Eu sou Sinara Jorge. Eu gosto de contar histórias.